Hoje eu vou fazer leitura e comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, Sede perfeitos, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outro em tudo o que lhe desejara lhe fizesse. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam. Em todas as circunstâncias toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta o dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e só os benefícios se lembra por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias porque sabe que também necessita de indulgência. E tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos às expensas de outrem. Aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontra. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Muita paz, muita luz. Fazendo um comentário sobre a leitura, nós vemos o seguinte, que
que o verdadeiro homem de bem é aquela pessoa que vive com o coração guiado por 3 grandes leis: a justiça, o amor e a caridade. Isso significa que suas ações são sempre voltadas para o que é certo, para o que é bom e para aquilo que pode aliviar o sofrimento dos outros. Ele não é perfeito, mas é alguém que se esforça diariamente para ser melhor do que foi ontem. E essa melhoria começa por algo simples e poderoso: olhar para dentro de si mesmo com sinceridade e se perguntar: será que hoje eu fiz tudo o que podia para ser útil? Será que deixei passar alguma chance de ajudar alguém? Será que alguém ficou magoado com algo que eu disse ou fiz? Será que eu tratei os outros como gostaria de ser tratada? Então esse homem de bem, ele tem essa fé em Deus, confia na sua bondade, sabedoria e justiça. Quando a vida traz dificuldades como dores, perdas ou decepções, ele não se revolta, pelo contrário, aceita essas experiências como oportunidade de crescimento, como prova que vem para fortalecer a alma. O homem de bem, ele não faz o bem esperando aplausos, reconhecimento ou recompensa. Ele ajuda porque isso o alegra, porque se sente bem ao ver o outro bem. Ele defende os mais fracos, protege os injustiçados e coloca a justiça acima dos próprios interesses. Se precisa escolher entre ganhar algo ou fazer o que é certo, ele escolhe o certo. Esse homem, ele sente alegria verdadeira ao espalhar o bem, ao enxugar as lágrimas, ao consolar quem sofre, ao trazer esperança para um coração desanimado. E ele tem o hábito de pensar nos outros antes de pensar em si mesmo. Ao contrário do egoísta, que calcula o que vai ganhar com cada atitude, o homem de bem, ele age pelo coração. Ele é bom, humano e benevolente com todos, sem se importar com a cor da pele, com a religião ou com as diferenças. Para ele, todos são irmãos, todos são filhos do mesmo Criador. E por isso ele respeita as crenças sinceras dos outros, mesmo que pensem diferente dele. Quando fala, cuida para não ferir com palavras. Sabe que até uma palavra mal colocada pode machucar mais do que um gesto. Ele evita causar qualquer sofrimento, por menor que seja, porque sabe que amar o próximo é também proteger a sua paz. Não guarda ódio, rancor ou desejo de vingança. E ele perdoa de coração e procura esquecer o mal que lhe fizeram, lembrando apenas dos momentos bons. Ele sabe que será perdoado na medida em que aprender a perdoar. É compreensível com as falhas dos outros, porque sabe que também comete erros e precisa da compreensão alheia. Ele vive com essa frase de Jesus no coração: que atire a primeira pedra que estiver sem pecado. Ele não gosta de julgar nem de criticar os outros. E se em algum momento precisa apontar um erro, tenta fazer isso com amor, suavizando com palavras que valorizem o lado bom daquela pessoa. Em vez de olhar o erro do outro, ele prefere olhar para dentro de si e corrigir suas próprias imperfeições. Faz disso um compromisso diário, ser um pouco melhor a cada novo amanhecer. Ele não se acha superior por ser rico, bonito, inteligente ou bem-sucedido. Sabe que tudo que tem pode ser tirado num piscar de olhos. Por isso, usa seus talentos e seus bens com responsabilidade, como quem sabe que tudo é empréstimo de Deus. Se ocupa um cargo de liderança ou poder, trata seus subordinados com respeito, reconhecendo que são iguais perante Deus. E se está numa posição mais simples, cumpre seus deveres com dedicação e honestidade, valorizando o trabalho como ferramenta de crescimento. Por fim, esse homem de bem respeita os direitos do próximo como espera que respeitem os seus. E mesmo que ainda não tenha todas essas qualidades, o mais importante é que ele está no caminho certo, se esforçando de coração para desenvolver essas virtudes. Ser um homem ou uma mulher de bem não é sobre ser perfeito, mas sobre ter coragem de melhorar um pouco mais a cada dia, com humildade, amor e compaixão.